A seguir, programa Sex Talking by Viti. Apoio. Boa noite, é um prazer estar aqui de volta com vocês com mais um Sex Talking by Viti. Está curioso para saber o assunto de hoje? Então veja. No programa de hoje vamos falar sobre o universo da sexualidade masculina. Ejaculação precoce, retardada, impotência sexual e a andropausa são alguns dos temas que vamos abordar com o Dr. Alberto Trapani Júnior, médico com pós-graduação em sexualidade humana. Portanto, vocês não percam, meninos, esse programa é para vocês e para vocês, meninas, também entenderem mais sobre o seu namorado, marido, seu parceiro, enfim. Através do nosso e-mail, isso foi sugestão de pauta que vocês, amigos aí de casa, mandaram. E agora, aqui conosco, o Dr. Alberto Trapani Júnior. Tudo bem, Dr. Alberto? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O Dr. Alberto, é o seguinte, nós gostaríamos de saber, esse nosso assunto foi sugerido pelos homens que passaram e-mail, né, para o programa. Então, em decorrência disso, nós estamos fazendo esse programa sobre o universo masculino. E eu gostaria de te perguntar quais são as maiores dificuldades, os maiores problemas dos homens com a sexualidade em si? Bom, para a gente falar sobre isso, é interessante a gente entender a sexualidade assim, de uma maneira didática em 3 etapas, né? A primeira etapa seria o desejo, ou seja, a vontade de ter relação sexual. A segunda etapa seria a excitação, que no homem se traduz mais pela ereção, e a terceira etapa seria o orgasmo, que frequentemente no homem está associado à ejaculação. Então nós podemos ter problemas, né, relacionados basicamente a essas 3 fases. Por exemplo, na fase de desejo, o homem pode ter falta de desejo sexual. O termo técnico para isso seria um desejo sexual hipoativo. Mas isso independe da mulher ser feia, ser bonita, ser gostosa, independe, é uma coisa dele. A falta de desejo. Com todas as mulheres ou só com a sua? A falta de desejo, ela vai depender, tem várias facetas, como você colocou. Né? Existem pessoas que podem ter uma falta de desejo que a gente chama primária, quer dizer, não tem mesmo desejo sexual. É apático. É apático, sempre foi, e tem pessoas que passam a ser por algum motivo, alguma coisa que aconteceu, e tem pessoas que têm de uma maneira seletiva, quer dizer, deixa de ter desejo pela parceira, por exemplo, mas continua tendo desejo sexual por outras coisas, pela masturbação, pelos filmes eróticos, ou por um outro relacionamento fora do seu casamento. Então, a falta de desejo ela pode ser geral, pode ser absoluta, né? Como pode ser numa situação específica. E esse fantasma que assola todos os homens, assim, que a gente tem eles feito muitas perguntas, é sobre ejaculação precoce. Essa seria daí a terceira parte, né? Já pulamos uma, então. A segunda seria, por exemplo, a questão da ereção. Mas é que eu tô ter ou não curiosa. ter a ereção, que a gente pode falar logo em seguida. Broxar, quer dizer ou não ter. Isso aí pode ser também, pode ser isso, quer dizer, o homem pode conseguir a ereção e não conseguir manter, né? Ou ele pode não conseguir a ereção, ele pode até estar com vontade de ter relação sexual. Ele tem o desejo. Está com o desejo, mas não conseguir a ereção ou conseguir a ereção e chega num ponto, antes que ele consiga ter o prazer, que essa ereção desapareça. E isso tem alguma coisa a ver com idade? Tem bastante a ver com idade. Esse tipo de disfunção da ereção é um pouco mais frequente, né, o problema de não conseguir ereção, nos homens com um pouco mais idade. Mas isso vai depender da causa. Por exemplo, a causa pode ser às vezes psicológica, como pode ser por um motivo orgânico, por uma doença, por um problema hormonal. Então, geralmente, nos jovens, quando isso acontece, é mais por questões psicológicas do que físicas mesmo, né?
E no homem com mais idade, geralmente está associada a uma deficiência de hormônio, a um problema vascular, né? E mais essa a um coisa, problema assim, físico. ó, que, desculpa te interromper, mas assim, que tem que agora, né, eu pesquisando para fazer né, o programa, a tal da andropausa, que seria, assim, ó, similar, né, à menopausa na mulher. Que o homem perde, né, a quantidade de hormônio. Às vezes ele não sabe, né, doutor? Porque às vezes tem um homem de 50 anos que de repente fica apático, né? Tá sem desejo, ele acha até que está com problema e às vezes fazendo uma reposição hormonal, isso resolve? Os amigos lá de casa, que às vezes tem alguém assistindo a gente que está nessa situação, né? E fala-se muito pouco disso, do universo masculino, né? Pode acontecer. Assim, ó, não existe o mesmo paralelo com a menopausa. Apesar do nome ser parecido, andropausa e menopausa, não é a mesma coisa. Porque... mas é na mesma faixa etária, de 50 anos. Sim, a diferença é que a menopausa acontece em todas as mulheres. Ah, tá. Né? Todas as mulheres... Não perdoa nenhuma, não nos livramos. Chega numa fase da vida que para de menstruar, que seria meno de menstruação e pausa de parada. Né? A andropausa seria a pausa de produção de um hormônio masculino chamado androgênio, que não acontece, essa pausa não é realmente uma pausa, e sim uma diminuição na produção desse hormônio, que pode ou não acontecer numa certa idade, que também não é uma idade fixa, geralmente acima dos 50, 60 anos, começa a haver uma diminuição na produção do hormônio masculino, né? E essa diminuição pode ou não dar algum sintoma ou dar algum problema. Né? Tem alguma coisa a ver com queda de cabelo, aumento de barriga, como tem com mulher, que a mulher na menopausa começa a engordar essa parte daqui, né? Começa a ficar a cintura a engrossar, né? O peito a crescer, fora cair, que a gente nem fala que tudo cai, mas com o homem, entendeu? Essa coisa de às vezes de cair cabelo, de engordar também. Tem a ver alguma coisa, isso hormonal? Não tem a ver não procede. Com androgênio, não. Sei. O que pode ter muito são esses sintomas de comportamento. Sei. Né? A pessoa diminui o desejo sexual, a pessoa fica um pouco mais apática, mais sonolenta, às vezes pode se confundir um pouco com depressão, né? Então, né, o homem de meia idade ou de... Tá, e se esse homem lá que está lá em casa, se ele estiver sentindo isso, ele procurar uma ajuda, um médico, ele resolve isso? Completamente. Completamente? Completamente. Tem que ser investigado, isso não é tão frequente quanto os problemas da menopausa na mulher, mas quando acontece, quando diagnosticado, ele volta ao normal. Tá. E assim, agora, como tem a ejaculação precoce, também existe a ejaculação retardada. Como tem homens que têm uma ejaculação, né, com... O que seria... Dá para medir em quantidade, em minutos, por exemplo? Quantos minutos uma ejaculação precoce? Então, assim, agora a gente está passando para a terceira etapa, que é da ejaculação. Então, a ejaculação, ela pode ser muito rápida, que é chamada de ejaculação precoce. Estamos fazendo uma ejaculação ou prematura. Então. Já estamos no terceiro, muito rápido. Tá. Mas depois a gente volta. É a vantagem dos orgasmos múltiplos. Bom, então a ejaculação precoce é quando ela acontece muito rápido, né? Ou a gente chama de ejaculação prematura. Mas quantos minutos, assim, o homem chegou, pá, e na hora? Tem vários conceitos, né? Um conceito bem conhecido, que é o de Massey e Johnson, ele diz que a ejaculação precoce é aquele homem que ejacula antes que ele consiga levar a mulher ao orgasmo, desde que essa mulher... Mas também se tem uma mulher que demora meia hora, o cara vai... Desde que essa mulher seja normal. Ele tem que ser um ninja, né? Desde que a mulher não tenha um problema. Né? Esse é um dos conceitos. Há quem fale em 30 segundos. Há quem fale em número de movimentos. Que o homem que tenha conseguir X, aí cada autor diz um... Então, na realidade... Eu tenho uma pesquisa que a gente fez aqui que diz assim, ó, de 5 a 10 minutos a ejaculação precoce mais leve, de 3 a 5 é moderada, quando dura menos que 3 minutos o quadro é grave. É mais ou menos por aí? É uma das classificações, mas isso depende muito do casal. Porque hoje em dia a gente costuma falar mais, não é tanto, a gente não fala muito em disfunção, e sim inadequação.